Oi pessoal, eu sou a Sabrina. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potência elétrica. Acho que vocês já viram, né, essa espécie de tabela colada nas geladeiras ou em alguns materiais eletrodomésticos, né, dentro da casa de vocês, tá? O que ela diz pra nós, né, é a eficiência energética, né, de algumas coisas, né? Por exemplo, aqui eu trouxe chuveiro, refrigerador e a lavadora, tá? Bom, ele diz pra nós, né, ali embaixo também, né, a questão toda da potência, tá? Que é isso que nós vamos estudar hoje, né? Então a gente tem essas classes ali, A, B, C, D, E, F, G. E a gente tem também o consumo, né, em quilowatt-hora, né? Que seria, então, né, o consumo que a gente vai ter, né, de quilowatt-hora, e isso interfere na nossa conta de luz, né? É por isso que a gente sempre analisa nessas tabelas quando a gente vai comprar algum eletrodoméstico. A potência elétrica, né? A potência elétrica, então, é uma grandeza elétrica, né? Ela indica o consumo de energia elétrica de um aparelho pela unidade de tempo do seu funcionamento, né? Por exemplo, se uma lâmpada tem uma potência, né, de 100 watts, significa que a cada segundo de funcionamento ela consome 100 joules de energia elétrica. Esse é um exemplo básico para a gente conseguir entender o que é potência elétrica. E como a gente pode calcular, né, a potência elétrica, né? A potência elétrica, então, ela é calculada pela equação, né, P igual a I vezes U, né, onde I é a corrente elétrica, que é dada, né, por ampere, que a gente já sabe, U é a tensão, né, que é dada por volts. Aqui do lado eu coloquei para vocês terem uma ideia também, né, das relações de proporcionalidade, né? Bom, eu trouxe um exemplo também pra gente ver, tá? Um exemplo bem simples. Então, uma lâmpada incandescente de filamento, ela apresenta no seu rótulo as seguintes especificações, né? 60 watts e 120 volts, tá? Determine, então, né, a corrente elétrica, né, que deve circular pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte, né, de 120. Bom, você sabe, né, nos exercícios a gente retira os dados, né? Então a gente tem que a potência é 60 watts, a gente tem, né, que a voltagem então é 120 e a gente quer saber a corrente elétrica. Então, utilizando a equação que a gente viu no slide anterior, né, a gente pode isolar esse I e a gente vai ter então a potência dividido, né, pela voltagem. Então a gente vai ter, né, que I vai ser 60 dividido por 120, substituindo os dados, e isso vai dar uma corrente de 0,5 amperes. Mas agora, como que eu posso calcular, né, o consumo de energia, então? O consumo de energia, ele representa, então, né, a quantidade de energia consumida ou utilizada na sua residência. Ele é medido, então, por quilowatt-hora, e o produto potência, né, vezes o tempo, resulta na energia. Então, a formulazinha que a gente tem, né, para calcular o consumo de eletrodomésticos vai ser a equação que a gente pode utilizar para o consumo, né, é a potência vezes as horas, né, vezes o tempo, dividido por 1000. Por que dividido por 1000, né? O 1000 representa, né, que a gente fala em quilowatt-hora, né? Se não tivesse esse 1000, a gente falaria só watt-hora. Mas a gente quer saber em quilowatt-hora, então a gente faz essa divisão. Bom, aqui tem um outro exemplo, tá? Esse exemplo, então, é pra gente calcular um consumo. Seguindo o exemplo acima, então, né, da lâmpada incandescente. Seguindo, então, o exemplo acima, né, que a gente viu anteriormente, da lâmpada incandescente. Como que a gente pode saber, então, quanto que essa lâmpada consome de energia elétrica no mês? E a gente vai considerar, então, que ela fica ligada 8 horas por dia. Da mesma forma, a gente retira os dados, né? Então, a gente tem a potência de 60 watts, as horas, então, por dia a gente tem 8 horas, e no mês a gente vai ter que vai ser 8 horas vezes os 30 dias, então, que vai ser 240 horas no mês, tá? Então, utilizando, né, a equação do consumo, a gente vai ter 60 watts vezes 240 horas dividido por 1000. E isso vai resultar, então, em 14,4 kWh no mês. Então, voltando ao questionamento inicial também pra gente encerrar. Bom, essa tabelinha, né, mostra pra gente, né, uma estimativa do quanto que a gente vai gastar, né, quanto que a gente vai consumir. Por exemplo, que nem ali ele especifica, né, um banho diário de 8 minutos. A gente vai gastar mais ou menos se isso aumentar ou diminuir. A gente tem também a questão de que para o chuveiro elétrico, né, a gente tem uma diferença, tá? Porque a gente tem para o chuveiro, né, quando ele tá no frio e quando ele tá no quente, tá? A gente tem que sempre lembrar que tem alguns equipamentos, né, principalmente o chuveiro, que acontece isso, tá? Porque
com a elevação da temperatura, a gente consome mais. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, quando tá no inverno, a gente fala que consome mais luz, né? O que quer dizer, né? Que o nosso consumo em quilowatt-hora aumenta. Consequentemente, esse valor, né? Esse quilowatt-hora, quando a gente pega a nossa conta de luz, por exemplo, ele significa, né? A gente tem o que a gente gastou e a gente tem um valor para cada quilowatt-hora. Então, é dessa forma que a gente sabe, né? Esse consumo, como ele afeta financeiramente nas nossas vidas, né? A gente consome em quilowatt-hora e esse quilowatt-hora tem um valor. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês até aqui e até a próxima.